E aí, galerinha, bom dia. Estamos aqui hoje para mais uma aulinha sobre predicados. Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Burrice. Eu não consigo gravar muito bem o que você falou, porque você fala de uma maneira burra. Entendeu? Você é louco, cachoeira. Vamos lá, então vamos lá. Vamos começar aqui. Ok? Vocês podem estar acompanhando aí pelos slides, tá? E enquanto eu vou falando aqui para vocês, dando as explicações, ok? Então, para o pessoal do nono ano, isso aqui não é nenhuma novidade, são coisas que vocês já viram. Mas, para o sétimo, para o oitavo ano, apesar também de ser uma coisa que eles viram, mas viram menos, tá? Mas é a mesma matéria para ambas as salas. Então, não se espantem, né? Se vocês virem alguém do oitavo, do nono e vice-versa, assistindo o mesmo vídeo que vocês, ok? Então, hoje a gente vai falar de predicado. Quem que é o predicado, né? Então, a gente viu nas últimas aulas, na última aula que eu gravei para vocês, um estudo sobre o sujeito. Né, que o sujeito é o ser que pratica ou que recebe uma ação ou sobre quem está sendo falada alguma coisa. Né? Então, o sujeito pode aparecer na frase, que é o sujeito simples ou composto, como ele pode não aparecer na frase, mas está escondido lá fora, que é o sujeito oculto ou o sujeito indeterminado. Ok? Também tem as orações que a gente conversou aqui, que ela é sem sujeito, ou seja, são coisas naturais que acontecem, como chover, como ser 3 horas da tarde, assim como eu expliquei lá no outro vídeo. Agora, falando especificamente sobre o predicado. O que é o predicado? A gente viu lá no comecinho do nosso estudo sobre sujeito predicado, que é a oração. A oração é aquela frase que tem um verbo, né? Ela divide-se em duas partes, que é o sujeito e a primeira parte, a segunda parte é o predicado. A gente pode dizer, então, que, olhando aqui no slide, vamos lá. Se ele ajudar a gente, ele vai. Vamos lá. Que o predicado, o que é o predicado? É tudo aquilo que se diz sobre o sujeito, quando tem sujeito. Ou, em outras palavras, é a ação propriamente dita. Né? Se eu digo assim, Pedro é vendedor de jornais, né? O sujeito é o Pedro. E agora, é vendedor de jornais é a informação que se diz sobre o sujeito Pedro. Logo, isso que se diz sobre ele é vendedor de jornais, esse é o predicado. Se eu falo assim, minha casa está velha, né? Quem está velha? A casa é o sujeito. Agora, está velha é a informação que se tem sobre o sujeito. Logo, está velha é o nosso predicado. Tranquilo? Né? Na maioria das vezes, esse predicado ele começa no verbo, ok? Então, olha só, você fala assim, ó, ontem Paulo foi à escola. Quem foi à escola? Paulo, né? Então, Paulo é o sujeito e agora foi à escola, né? Esse foi que é o verbo, do verbo ir, eu vou, ele vai, ele foi, né? É a partir dele para frente que está o nosso predicado, né? Então, o predicado, na maioria das vezes, começa no verbo, né? Você fala assim, o meu pé está coçando. Quem está coçando? Meu pé é o sujeito. A primeira palavra que vem após é o está. Está é o verbo. Então, a partir do está para frente foi onde começou o meu predicado. Mas a grande facilidade de tudo isso é você ver e encontrar. Se encontrou o sujeito, tudo tira ele fora, o que sobra é o predicado, ok? A gente vai ver agora aqui. A gente tem que saber também isso aqui, ó. Vamos lá. A gente também tem que ter a ciência que o sujeito não... Se o sujeito não aparece na frase, lembra que a gente estudou lá o sujeito oculto, o sujeito indeterminado,
né? A gente falou sobre ele, né? Que o sujeito oculto não aparece, mas a gente sabe que está escondido eu, tu, ele, nós e vós. E no sujeito indeterminado, a gente sabe que alguém cometeu uma ação, mas a gente não consegue definir quem que cometeu essa ação. Então, nesses dois casos, não tem sujeito na frase. Não vai aparecer quem está fazendo a ação ali, né? Logo, não tem sujeito na frase. Então, a frase inteira vai ser o quê? Vai ser um predicado. Se o sujeito não aparece dentro da frase, ele está escondido lá fora, a frase inteira é um predicado. E se a oração não tem sujeito, que a gente vê as orações sem sujeito, óbvio que se não tem sujeito, a frase inteira também é um predicado, ok? Olha lá, vamos ver alguns exemplos aqui. O predicado nada mais é que todas essas partes que estão grifadas, tá? Então, a jovem entrou na sala. O verbo aqui é o verbo entrou, do verbo entrar. Quem entrou? A jovem. Esse é o sujeito. Agora não nos importa a jovem, que é o sujeito. O que nos importa é o entrou na sala, né? Então, começou aqui no verbo, é isso que se diz sobre o sujeito que está lá, a jovem. Então, esse é o nosso predicado, que está falando sobre ela, que ela entrou na sala, né? Outro exemplo. Vamos lá. Carlos e Paula irão se casar. Quem irão se casar? Carlos e Paula. Carlos e Paula é o nosso querido sujeito, o sujeito composto, né? Tá aqui na frase. E o que se diz sobre ele? Que eles irão se casar. Essa aqui é a informação que se diz sobre o sujeito. Logo, esse aqui é o nosso predicado. É tudo o que está dizendo sobre o sujeito lá. Agora, nesse caso aqui, pessoal, se eu falo estamos tristes com a situação, aí eu pergunto, quem estamos tristes? Não tem uma informação na frase. Não está dizendo eu e o Mário, eu e o Pedro. Não tem aí. A gente deduz, olha lá, a gente deduz que ali não há sujeito na frase. Mas a gente deduz, né, pela conjugação do verbo, a gente entende que lá fora está escondido a pessoa do discurso chamada nós, que é o pronome pessoal nós, a primeira pessoa, do plural. A gente entende que está o nós escondido aqui fora. Logo, essa frase aqui, ela indica que o sujeito é oculto. Se o sujeito está oculto, quer dizer que ele não aparece na frase. Se ele não está aparecendo o sujeito na frase, a frase inteira tem que ser o quê? Um predicado, porque não tem sujeito aparecendo aqui. Ele está fora. Se ele está fora, ele não conta como aparente. Então, ele está escondido. Logo, a frase inteira vai ser um predicado. Outro exemplo aqui. Procura-se homem desaparecido. O verbo aqui, né, o verbo procurar. Eu procuro, tu procuras, ele procura, né? Então, quem está procurando esse homem desaparecido? Não é o que está sendo procurado, mas quem está procurando. A frase me diz, ela está me mostrando quem está procurando. O que vocês acham? Está aparecendo aí na minha frase? Não está, né? Só um instante aqui. Então, não aparece na frase. Logicamente que não tem sujeito aparente, o sujeito não está aparecendo a frase inteira, por isso que está grifada, porque ela inteira vai ser um predicado. Então entendam que as frases só vão ter sujeito e predicado aparecendo quando o sujeito for simples ou composto, como vocês já estudaram lá atrás. Né? A gente já estudou em sala e a gente reviu aqui no vídeo anterior. Tranquilo? Então, essa é a mensagem. Tem mais um exemplo aqui. Ó. Trovejou muito durante a noite. Trovejou. Trovejão é uma ação impraticável. Se é impraticável, nunca vai ter um sujeito, nunca vai ter ninguém que o pratique. Logo, toda a frase também vai ser um predicado. Ok? Então, se tem sujeito aparecendo, a informação que está se dizendo sobre o sujeito é o predicado. Se não há sujeito dentro da frase, se ele está escondido lá fora, ou se a ação for impraticável, a frase inteira vai ser predicado. Ok? Qualquer dúvida, vai anotando. O predicado tem classificações que nem o sujeito? Tem, só que ele só tem 3 classificações, é um pouco menos conteúdo, tá? Então a gente vai ver que ele tem as 3 classificações aí, que se chama predicado nominal, predicado verbal e predicado verbo nominal. Vamos entender a diferença entre eles? Tá? Só um instante, deixa eu pôr o meu computador a carregar, senão vai acabar a bateria agora que eu vi está desconectado. Né?
Vamos lá, predicado verbal, minha gente. O que é isso? Eu coloquei a seguinte classificação. Vamos tirar um pouquinho aqui a imagem aqui, né? A minha imagem. Aqui já dá para ler. Predicado. Predicado verbal indica uma ação feita ou recebida pelo sujeito, ou ações naturais, ações da natureza, quando a frase não tiver sujeito, ok? Então, eu posso dizer que um predicado verbal é aquele que indica uma ação que seria o quê? Um movimento corporal. Gente, não confunda movimento corporal com movimento físico, né? O movimento físico enquadra-se dentro do movimento corporal, mas deixa eu pegar aqui alguma coisa. Olha lá, todo mundo tem uma dessa em casa, ó. A raquete de matar pernilongo, olha lá. Quando vocês estudarem química e física, vocês vão entender que isso aqui também é um corpo. Não é um corpo humano, mas ele é um corpo que ocupa espaço dentro, que ocupa, né, um posicionamento dentro do espaço. Então, se eu disser o ventilador gira, nesse caso o ventilador ele é um corpo que está fazendo uma ação, que está fazendo a ação de girar. Então tá, não confunda o movimento corporal só com o movimento do ser humano, de animais. Pode ser o movimento de um objeto também. Então a ação é um movimento corporal ou mental. Então quando a gente pensa, quando a gente sonha, quando a gente imagina, isso são ações que a gente faz psicológicas. Então também será quando a gente fala sobre isso, o predicado que aparece na frase, quando a gente for usar o verbo sonhar, o verbo imaginar, o predicado terá que ser verbal, porque o predicado verbal é aquele que indica uma ação, que é a mesma coisa que movimento corporal ou mental. Observe aqui. José matou um cara. Olha aqui eu tenho uma ação corporal, né? A gente consegue imaginar, se a gente fechar os olhos, a gente consegue imaginar a cena acontecendo. Por mais que a gente não conheça o José, a gente imagina alguém matando a pessoa. É possível de se imaginar a ação acontecendo. Isso é o predicado verbal, né? Imaginar uma ação, um movimento ocorrendo. Ontem eu sonhei com você. Aqui, perdão, aqui é ação mental. Eu não apaguei aqui, mas é uma ação mental. Mas continua sendo ação da mesma forma. Só que não é uma ação que a gente imagina, pode fechar os olhos e imaginar alguém sonhando. Né? É possível imaginar a gente sonhando. Então, são movimentos psicológicos. Tá? Vamos ver, a gente tem mais exemplos aqui. Ó. Então, tudo que for ação, quando o predicado indica uma ação, né? Lembrando aqui que é o predicado, vamos voltar lá. José matou o cara. José é o sujeito, não me importa agora. O que me importa é o restante, que matou um cara. É isso que se diz sobre o sujeito, né? Que está aqui na frase, José. Agora, ontem sonhei com você. Quem sonhei com você? Né? Não está aqui na frase quem faz essa ação. Logo, tem um eu escondido fora. O sujeito está fora. A frase inteira tem que ser um predicado porque o sujeito não está aqui presente. Tranquilo? Mais alguns exemplos aqui. Vamos voltar para lá a nossa imagem, lá para cima. Olha lá, o jogador. Jogador é o sujeito, não me importa agora, me importa o restante. O que fala sobre ele? Que ele recebeu o cartão amarelo. Né? Você consegue fechar o olho e imaginar um jogador recebendo um cartão amarelo. Super normal quando você assiste um jogo. Então esse receber um cartão amarelo é uma ação que está acontecendo. Se eu falar comprei aquele boné, eu vou falar lá quem comprei o boné. Né? Não tem aqui dentro da frase, mas eu sei que tem um eu escondido lá. Se o eu, que é o sujeito, está lá fora, a frase inteira é um predicado. E esse predicado está dizendo que alguém praticou uma ação de comprar um boné. Você consegue imaginar alguém saindo lá no Lojão 10 e comprando o boné. Né? Sábado iremos à missa. Aqui também eu não sei quem iremos. Eu sei que é eu e mais alguém que a gente identifica pela palavra nós, que está aqui fora também. Se está fora, não conta. Conta, grifa-se toda a frase, porque daí a frase inteira vai ser um predicado. O sujeito não está aqui aparecendo. Agora aqui está, ó, professores e alunos fizeram passeata. Né? Quem fizeram passeata? Professores e alunos é o sujeito. O que eu estou dizendo sobre eles? Que eles fizeram passeata. Estou dizendo sobre eles é o nosso sujeito. E fazer passeata é uma ação. Assim como ir à missa. Você consegue imaginar alguém indo à missa. Observem, eu falei para vocês
que o eu, tipo aqui, comprei aquele boné. Aqui o eu está aqui fora. Mas quando ele estiver dentro da frase, essa frase não é mais oculta, porque ele está aparecendo aqui. Ela passa a ser um sujeito simples. Só vai ser oculto quando esse eu não estiver dentro da frase. Quando ele estiver dentro da frase, eu conto como simples ou composto. Se for eu e ele emprestamos alguma coisa. Eu e ele, duas pessoas, composto. Agora que eu digo, eu emprestei minha moto. Quem emprestei minha moto? Eu. Está aparecendo aqui. Se está aparecendo, é um sujeito simples. Emprestar minha moto, você consegue imaginar alguém emprestando sua moto para alguém. Por isso que nesse caso aqui, isso aqui é uma ação. E ele pediu desculpas. A mesma coisa aqui, ó, o ele não está lá fora, ele está aparecendo. Logo, esse ele é um sujeito simples. E pediu desculpas é uma ação que está acontecendo. Então, voltamos aqui. A gente vai resumir como que para eu ter um predicado verbal, eu preciso ter uma ação acontecendo, que seja um movimento corporal ou mental. Se esse predicado tiver apenas uma ação, aí ele é predicado verbal. Apenas uma ação. Guardem isso. Né? Agora, a gente vai ter certos verbos, na verdade 10 ou 11 verbos, que eles não indicam ação. Não, se você imaginar correr, você consegue imaginar alguém fazendo ação. Né? Você consegue imaginar um movimento. Se você fala cantar, você consegue imaginar um movimento. Mas se eu falar para você ser, né? Eu sou engenheiro. Essa palavra ser é um movimento corporal ou mental? Você tem que fazer movimento para ser alguma coisa? Não, você vai fazer outras ações, mas o ser, ele não é um movimento. Né? Então, quando essas frases não têm movimento, né? Não tem nenhuma ação corporal mental, a gente vai chamar esse predicado de predicado nominal. Ele é acompanhado pelo negócio que a gente vai ver daqui a pouquinho, que chama verbo de ligação. Esse verbo de ligação, ele nada mais é que ligar um sujeito a uma qualidade. Ele não serve para ligar o sujeito a uma ação. Ele liga o sujeito a uma qualidade. Essa que é a grande sacada do predicado nominal. Enquanto o predicado verbal, o verbo liga o sujeito a uma ação, no predicado nominal, o verbo vai ligar o sujeito, que é herói, a uma qualidade, que é indiscreto. Continuar indiscreto não é uma ação, você não consegue ver um movimento nisso. Não tem movimento continuar discreto. Eu posso continuar discreto, não tem movimento. Não é nem psicológico continuar indiscreto. Né? Ele é vamos dizer assim, uma qualidade do sujeito. Tá? Vamos ver outros exemplos aqui? Vamos lá. Primeiro, a gente vai entender quais verbos que podem indicar um predicado nominal. Por isso que eu falo para vocês, assim, talvez quem já foi meu aluno vai lembrar dessa sigla aqui, ó, CKPPF-TVV. Né? Os verbos que indicam ação, eles são milhares, mas os verbos que podem acompanhar a qualidade são poucos. Né? São os mais utilizados que a gente usa, são esses aqui, ó, o CKPPF-TVV. Calma que agora vocês vão entender quem são eles, tá? Vamos lá. Do CKPPF e TVV, só vai decorando. Depois vocês decoram a sigla e vocês vão conseguir ver quem são eles, tá? O primeiro, pessoal, é o ser. Olha ali. O S mais o er, ser, né? E como eu disse para você ser alguma coisa, né? O ser, não existe ação no ser. Né? Ele indica alguém a uma determinada qualidade, é sempre isso. Né? Eu sou professor. Eu sou professor. Ser professor não é ação, é uma qualidade de alguém ou uma característica de alguém. Ser professor. Ela é linda. Olha só, linda é uma qualidade do ela. Ser linda é natural, não é algo que se pratica. Né? Eu sou lindo, por exemplo, então, né? Eu não precisei, já nasci lindo, então já é uma coisa natural, tá? Brincadeira, tá? Minha mãe falava que eu era lindo, tá bom demais, ok? O próximo, pessoal, estar, né? Eu estou desapontado, né? Estar desapontado é uma situação de espírito, não é uma situação que simplesmente eu acordei desapontado hoje, mas eu não estou fazendo ação, não existe ação em estar desapontado.
É uma coisa de uma sensação tua, né? É uma coisa natural, não tem movimento estar desapontado. Tipo, é uma qualidade daquela pessoa naquele momento. Estar desapontado. Desapontado é uma qualidade dela naquele momento. Né? A qualidade não é só coisa boa, a qualidade pode ser uma coisa triste, né? Eu estou triste, eu estou nervoso, eu estou desapontado, eu estou chateado, tudo isso. Olha lá, como eu disse ali, ó, ele está triste, né? É apenas uma qualidade desse ele nesse momento, não tem movimento. Então sempre imaginar essa relação de movimento e sem movimento. O predicado nominal, que vai ter um dos verbos de ligação, né, em sua maioria vai ter verbos de ligação, o predicado nominal não tem movimento. Então, por isso que a gente decora esses verbos aqui. A gente vai achar eles na frase, a gente já vai ver que o predicado já pode ser nominal. Já pode ser, né? Olha lá, continuar. Continue fiel, continue legal, continue bacana, continue um bom filho. Tudo isso não é movimento, é uma coisa que vai ser natural ou não. Pode ou não acontecer, não é uma ação, não é um movimento. Você não consegue fazer uma ação continuar fiel. Né? Você simplesmente é fiel. Não tem. É ou não é fiel, não tem um movimento corporal ou mental nisso. Né? Agora, se eu falo assim, ó, andar. Andar é um verbo que tem os dois lados. Eu posso andar rápido, andar de bicicleta, isso tudo é movimento. Agora, se eu falo andar no sentido de estar, né, eu ando preocupado, eu ando triste, eu ando cabisbaixo, eu ando depressivo. Isso não é ação, isso é um estado de espírito, um estado de espírito da pessoa no momento. Então esse estado de espírito, né? Por isso que eu digo, por isso que eu disse lá atrás que o predicado nominal indica estado, né? Estado não é ação, é um estado de espírito, um estado de aparência, é estar bonito, é estar belo, é linda. Isso é um estado de aparência ou um estado de espírito, está nervoso, está triste, está com raiva, tá? O parecer, você parece cansado, você parece triste, novamente está ligado a essa questão de qualidade, sabe? Você parece um jogador de futebol, você parece um ator, você parece uma atriz. É um estado de aparência, né? Ok? Permanecer, permaneça um bom filho, permaneça fiel a Deus, permaneça. Tudo isso não tem movimento. É aquela, se você conseguir fechar o olho e ver a coisa acontecendo, aí é predicado verbal que a gente viu primeiro. Agora, se você não consegue ver uma cena acontecendo, a cena, o movimento, por exemplo, assim, ó, fecha o olho e se imagina assim, o ator beijou a atriz. Você consegue imaginar. Você está vendo acontecer. Você fechar o olho e falar assim, ó, meu pai caiu de bicicleta. Você consegue imaginar seu pai andando de bicicleta no meio da rua e caindo. Você falar, ontem eu pesquei 3 peixes. Você consegue imaginar um cara tirando 3 peixes. Agora falar assim, ela é linda. Você vai conseguir imaginar só alguém parado sendo linda. Uma pessoa linda. Mas você não consegue ver a ação acontecendo. É simplesmente ela é linda. Você fala assim, o garoto está triste. Você vai imaginar uma pessoa triste, mas não vai ver movimento. Então tem que ter movimento para ser verbal. Se não tem movimento, o predicado é nominal. E vai estar sempre ligado a esses verbos aqui. Ó. O ficar. Né? Ela ficou perplexa, ele ficou chocado, ele ficou triste, ele ficou nervoso, ele ficou desamparado. Ok? Tornar-se. Ele tornou-se infeliz, ele tornou-se gay, ele tornou-se ranzinza, ele tornou-se um velho gagá. Quer dizer, a forma como ele modificou, né? Seja corporal, né? Mas não é um movimento ficar, tornar-se um chato, tornar-se um feliz, é um estado de espírito daquela pessoa, né? Virar, outro exemplo aqui que vale para os dois lados, então esse aqui tem que ter cuidado. Virar tem que ser no sentido de tornar-se, por exemplo, ó, ele virou gay, ele virou um infeliz, ele virou um chato, ele virou alguma coisa sempre ligado a alguma qualidade. Tá? Não virar no sentido de movimento, de virar à esquerda, virar à direita, tá? E viver, pessoal, viver automaticamente você não faz movimento, você faz outros movimentos durante o viver. Mas o viver, a palavra viver não é um movimento, né? É uma coisa, um estado de espírito, né? A gente que acredita em Deus, a gente acha que a gente está vivo, que a gente vai para o céu, blá blá blá, tudo aquilo, né? Mas assim, é um estado de espírito nesse momento, então viver-se bem, vive-se bem aqui. É uma coisa natural viver bem aqui num determinado lugar.
Agora você não consegue fechar o olho e ver uma ação acontecendo, que nem você andar de bicicleta. Né? Você consegue ver alguém bem, mas assim não tem movimento. Ela pode fazer outros movimentos para ficar bem. Por exemplo, ela pode cuidar dos porcos, aí já é uma ação. Agora viver bem aqui, viver bem no campo, aí já é outra questão. Né? Aí já não tem movimento. Ok? Então, continuando a questão do predicado nominal, ou seja, aquele que não indica ação, mas sim um estado, né, ou uma qualidade, né? Maria está cansada, né? Você consegue imaginar uma pessoa cansada, mas você não consegue ver ação nisso. Você vai ver só uma figura, né? Você não vai ver essa figura praticando alguma ação, né? O garoto virou um grande atleta. Você consegue imaginar ele parado, talvez no pódio, né? Ali e tal, ele sendo um grande atleta. Mas virou um grande atleta, não tem movimento, nem corporal, nem mental. É um estado, uma situação, a qualidade daquele menino naquele momento. Tá? Eu ando preocupado, eu ando triste, que nem a gente falou ali, né? Ando, né? Na verdade, aqui não tem sujeito. Então é tudo um predicado, por isso que está tudo grifado. Sempre que tiver grifado vai ser o predicado. Então, ando preocupado. Olha que interessante, né? Então, não tem movimento. Você consegue imaginar a pessoa preocupada, mas você não consegue ver movimento nessa ação de estar preocupado. Ou nessa informação de estar preocupado. É uma coisa de espírito daquela pessoa. Né? Não confunda de espírito com mental. Mental é aquelas ações que a gente faz de sonhar, de pensar, de analisar, de gostar. Né? Isso aí são ações. Né? A gente faz um movimento, seja corporal ou mental. Agora, andar preocupado não, é uma situação momentânea daquela pessoa, né? A situação de espírito, né? Não existe movimento algum estar preocupado. Agora foi para vocês, né? Tem alguns verbos que valem para os dois lados. Por isso que eu sei que a PPF lá, né? Ele tem alguns verbos que faz tanto ação quanto ele acompanha uma coisa que não é ação. Por exemplo, o verbo continuar aqui, ó, que também pertence à lista ali, né? Continuar, ok? Verbo andar e virar, né? Andar e virar, né? Então vamos lá. Maria continuou o discurso. Aí você consegue ver uma pessoa continuando o discurso. Né? A pessoa parou, ela continua o discurso, continua falando. Aí você consegue imaginar. Aí é ação, né? Nesse caso, esses verbos não são de ligação, porque eles indicam ações. São movimentos aqui. Aqui não. O garoto anda rápido demais. Consegue imaginar um garoto andando rápido. Não é que nem andar preocupado, não tem movimento andar preocupado. Mas andar rápido demais, aí já é um movimento. Você consegue imaginar uma ação acontecendo. A mesma coisa, ele virou um atleta. Beleza, ele virar um atleta é uma situação, né, que você não consegue imaginar. Você não está vendo o nascimento do atleta, né? Mas você consegue ver alguém virando à esquerda, virando à direita, virando à esquina. Então esse virar à esquina é uma ação. Ok? Essa é a diferença do predicado verbal para o predicado nominal. E por último, pessoal, a gente vai ver aqui o predicado verbo nominal. Olha só o nome: verbo de verbal e nominal de nominal. Nada mais é então que a junção, né, que é a união de dos dois tipos de predicado. Dessa forma, ele envolve dois tipos de predicado: o nominal e o predicado verbal. O que é isso, né? Olha lá, Paula chegou em casa cansada. A gente viu que, né, o predicado verbal ele indica uma ação e que o nominal acompanha a qualidade. Logo, esse predicado aqui ele nos vai trazer ao mesmo tempo uma ação e uma qualidade. É sempre nessa lógica. Paula chegou cansada em casa. Paula chegou em casa é uma ação. E ela estava, além disso, cansada. Então eu tenho ao mesmo tempo uma ação, que é o movimento, e cansada, que é uma qualidade referente a Paula aqui, nesse momento, né? Uma característica ou qualidade de Paula. Olha lá, comprei um sapato, é a ação. E dentro dessa ação, esse sapato que eu comprei, ele era novo. Novo é uma qualidade relacionada ao sapato. Logo aqui eu tenho uma ação, que é comprar o sapato, e uma qualidade. Então, esse aqui é o predicado verbo nominal, que é
Se fosse só comprei um sapato, aí seria verbal. Só que daí acrescento uma qualidade aqui a esse sapato. Logo, esse é o predicado verbo nominal. Olha lá, fiz a tarefa. É uma ação. E eu estava preocupado. Olha só, eu fiz a tarefa preocupado. Quer dizer, eu fiz uma ação juntamente com uma qualidade daquele momento, né? Que é estar preocupado. Encontrei uma carteira. É uma ação, você consegue imaginar ela acontecendo. E essa carteira, ela era novinha, nova. Nova é a qualidade da carteira. Logo, a qualidade ela pode tanto pertencer ao sujeito quanto a algo que está aqui dentro aqui. Então, vocês têm que se atentar a essa questão de qualidade. Novo, bonito, velho, alto, baixo, pensativo, preocupado, triste, tudo isso. Tá? Olha lá, João entrou na sala pensativo. Então, entrou na sala é ação. Pensativo é uma qualidade ou característica dele nesse momento. Logo, essa frase aqui nos apresenta uma ação e uma qualidade. Então, todas essas aqui são chamadas predicados verbo nominal, porque ele apresenta essa relação de ação mais qualidade. Então, podemos dizer que o predicado verbo nominal é a união no mesmo predicado de uma ação e uma qualidade juntas, ou vice-versa, mas é muito raro vice-versa. A maioria das vezes é nessa sequência, vai ter ação e logo após uma qualidade. Então, resumindo aqui, vamos lá, né? Então, a gente estudou aqui o predicado verbal, que nada mais é que a ação, né? O movimento corporal ou mental, apenas o movimento corporal e mental, né? O verbal. A gente pode dizer que o prenominal está apenas ligado a uma qualidade ou característica, quer dizer, lá é só ação, aqui é só qualidade ou característica. E quando a gente, né, lembrando dos verbos de ligação, decora isso aqui, que fica mais fácil vocês entenderem. Eu vou perguntar na prova quem são os verbos de ligação, então tem que aprender, tá? E a gente viu o terceiro, que é o predicado verbo nominal, que nada mais é que numa mesma frase eu tenho essa junção de ação mais qualidade, ok? Então a gente encerra por aqui a nossa aulinha sobre predicados, tá? Eu vou estar enviando amanhã mesmo, né, um conjunto de atividades para vocês estarem fazendo, beleza? Não percam os prazos, entreguem em dia, tá? Não atrasem, ok? Na semana que vem já é novo conteúdo e eu enviarei mais uma videoaula. Chique? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. Um abraço.